Hora do nosso encontro de família, CNN Brasil e CNN Money. Hoje, CNN Money raiz, porque vocês já estão vendo aqui no quadro, Fernando Nakagawa resolveu voltar, gente, para o Hora H. Que coisa, tanta saudade, né? Tanta falta que ele faz. Você voltou, Fernando Nakagawa? Eu nunca fui, eu sempre estive aqui. Ele estava trabalhando. Gente, Fernando Nakagawa, você acha que ele tira férias? Não tira férias. Ele continua trabalhando. Meu querido, bem-vindo. É muito bom ter você de volta. A Lucinda Pinto faz uma ótima companhia para a gente. Mas você é o Money Raiz aqui, nessa parceria entre o Hora H e o fechamento de mercado. Olha só, a gente estava ouvindo agora a Rita Mondin falar do conservadorismo do mercado, né? E, na verdade, o conservadorismo diante de uma imprevisibilidade gigante. E você vai nos mostrar um mapa aí de como é que está essa mudança na expectativa do mercado para a decisão do Copom. Boa noite, Thaís. Muita coisa mudou nas últimas horas, porque vários bancos revisaram as contas, coçaram a cabeça e falaram, será que tem espaço mesmo para cortar tanto juro assim, mesmo com tantas dúvidas e pressão no preço do petróleo? Pois várias casas decidiram mudar o que os economistas chamam de call, de aposta, de previsão para o que vai acontecer na quarta-feira. A gente separou algumas das casas que decidiram mudar. Todo mundo aqui estava prevendo corte de 0,5 ponto percentual na quarta-feira, mas nas últimas horas, vários bancos grandes, tipo BofA, Bank of America, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Santander, Sul América Investimentos e UBS, o Banco Suíço, acharam que não. Agora estão apostando numa redução de 0,25 ponto percentual. Ou seja, cortaram pela metade o espaço que o Banco Central deve ter para passar a tesoura na taxa Selic. A XP foi ainda mais dura. Entende que não vai mudar nada na quarta-feira. Estavam prevendo corte de 0,5 ponto percentual, agora estão prevendo estabilidade. Na próxima tela a gente tem alguns dos argumentos citados. Então, começando pela XP, Thaís. A XP diz, o BC poderia optar por uma redução menor, contudo, dado o nível elevado da Selic, esse pequeno ajuste, ou seja, de 0,5 para 0,25, faria pouca diferença. Se o Copom não estiver confiante para cortar 0,5, é melhor deixar a taxa inalterada. E é por isso que a XP está achando que nada muda na quarta-feira. Já o Santander, que espera corte mais menor, diz que o choque de oferta quase liberta a comunicação do Banco Central. Fornece ao Copom uma justificativa clara e aceita pelo mercado para entregar um corte de 0,25. Ou seja, a guerra está aí, está sendo mais longa do que todo mundo esperava, o petróleo está em $100 e por isso todo mundo está refazendo as contas. Claro, e a comunicação do Banco Central, tanto no comunicado quanto na ata do Copom da última reunião, tem lá um seguro, né? E que faz parte, é a obrigação do Banco Central fazer esse seguro. Em se confirmando o cenário esperado, dar-se-á, gostou dessa, hein? Essa foi bonita para segunda-feira. Dar-se-á a seguinte estratégia... Michel Temer vai ficar orgulhoso. Exato. Dar-se-á a estratégia de corte da taxa de juros. O Banco Central nunca disse claramente, pelo contrário, ficou usando a palavra calibragem, né? Estamos no momento de calibragem. E, como me disse a Rafaela Vitória, do Banco Inter, ela disse assim, olha, 0,25 e não fazer nada é a mesma coisa. 0,25 não é nem sinalização de que quer começar a cortar. Então, a XP, de alguma forma, tem um ponto aqui. O Banco Bradesco, falou, olha, a gente ainda espera 50, mas pode mudar. Então, na verdade, assim, a conjuntura dá ao BC o espaço para não agir ou para agir de outra forma, mas que a gente vai continuar convivendo com essa taxa de juro real maior do mundo, isso não vai acabar. Agora, Naka, uma das, certamente a causa disso tudo é a redução da oferta. A Rita Mondin também acabou de dizer isso, né, de como a produção caiu, não é só a passagem pelo estreito, mas a produção também caiu. Isso não é um botão de liga e desliga. E você vai nos contar qual é a relação que o mundo tem, especialmente as grandes potências, com o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. O governo dos Estados Unidos, Thaís, faz um monitoramento do que eles chamam de gargalos da logística da energia mundial. E entre esses gargalos, um deles é o Estreito de Hormuz. Por isso, os americanos acompanham com lupa quanto passa por ali. E os números são muito interessantes e mostram como o Estreito de Hormuz é importante,
mas não para os americanos. A gente tem os números aqui do primeiro semestre do ano passado. No primeiro semestre do ano passado, passou uma média de 14.700.000 barris por dia pelo Estreito de Hormuz. Aí do lado esquerdo, pertinho da Thaís, nós temos as origens. 38% vem da Arábia Saudita, 22% do Iraque, 14% dos Emirados Árabes Unidos, 11% do Irã, 10% do Kuwait, 4% do Catar. Aí tem uma linhazinha ali dos demais. Aí tudo passa pelo Estreito de Hormuz e vai para onde? Começa aqui, ó, com o vermelhinho da China, 37%, mais de um terço vai para a China. 15% para os demais mercados asiáticos, que não são a Índia, que tem 14%, não é o Japão, que tem 12% de tudo que passa por ali, Coreia do Sul, que tem 12%. Ou seja, somando tudo aqui, olha, dá 90% praticamente de tudo que passa por ali vai para a Ásia. China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Tailândia, tudo por ali compra e passa pelo Estreito de Hormuz. Europa, que já foi um destino importante por ali, 4%. Outros 4%. Estados Unidos não dá nem 2% do que passa por ali. Ou seja, para os americanos, pouco importa em termos de fornecimento. O problema é que tudo isso faz preço e leva o petróleo para $100. Por isso que o combustível nos postos de gasolina por todos os Estados Unidos já subiu $1 o galão ao longo das últimas 2 semanas. E é isso que pode fazer com que Donald Trump tenha pressa em tentar, pelo menos, liberar esse gargalo da logística mundial. Hoje tem uma enorme entrevista com um dos principais executivos de shale gas nos Estados Unidos, que é a produção deles lá de petróleo. Eles são realmente autossuficientes, mas ele diz assim, olha, esse preço também não nos ajuda, porque a nossa maior preocupação é com a volatilidade. Qual é a referência do preço? O presidente Trump quer $50, o barril está 100, ou está 90, no caso do WTI, que é a referência para os Estados Unidos. Mas é a volatilidade que não nos ajuda, porque qualquer planejamento de investimento, ou mesmo de gestão, de operação, demanda algum equilíbrio e esse equilíbrio não acontece. E, por falar em equilíbrio, Naka, a gente tem visto também muita volatilidade nos mercados. O Brasil ora na contramão, ora para frente. Como é que fecharam os mercados hoje? Hoje o petróleo despencou porque cresceu uma percepção de que, quem sabe, essa história despencou, mas não ficou para baixo dos 100, né? Não, o Brent não. No caso do Brent, não. O WTI, sim, fechou abaixo de $100, mas cresceu hoje a sensação de que, quem sabe, uma concertação internacional poderia liberar ali o fluxo de embarcações. Isso ajudaria a voltar à produção e também gerar um fluxo. Então, vamos aos números do mercado financeiro de hoje. Para além do petróleo, começando pelo petróleo. Então, o WTI caiu 5,28%, despencou e terminou, de fato, abaixo de $100. Mas a nossa referência, que é o Brent, caiu menos de 3% e fechou ainda se segurando nos $100. Na próxima tela, a gente tem o fechamento do Brasil. Com os DIs. Aí, começando o fechamento do mercado brasileiro e começando com um negócio diferente aqui, o mercado de juros futuros. Hoje, este mercado despencou. Por quê? Porque na sexta-feira teve um baita problema, o mercado teve uma grande distorção, mas hoje teve uma grande intervenção do Tesouro Nacional. Hoje, o Tesouro chamou logo cedinho, o mercado disse, vou cancelar a oferta de títulos durante essa semana e, ao mesmo tempo, eu vou recomprar um monte de papel que está por aí. Porque na sexta-feira ficou muito claro, tinha muita gente vendendo e pouca gente comprando. Isso fez com que os juros futuros subissem muito. Essa distorção... O preço do título cai muito, mas aí a rentabilidade sobe demais, né? Exatamente. A rentabilidade para nós que investimos. Isso. Mas para o Tesouro que paga a conta, o custo sobe demais e o Tesouro falou, não vou acatar essa taxa. Isso, não vou acatar essa taxa e vou tentar reduzir um pouco desta distorção. E aí, por isso, hoje os DIs todos despencaram como uma reação a esta intervenção. Na próxima tela, a gente tem o restante do mercado. A Bolsa Brasileira subiu hoje 1,25. Lá fora as bolsas tinha recuperado também... 180, Foi quase. Operou boa parte do dia em 180, mas aí faltou um pouquinho. Tá pelo narizinho, a ponta do nariz. E o dólar caiu 1,62, R$
23 centavos. Hoje, aliás, o real foi a moeda com melhor desempenho entre as quase 40 que são acompanhadas pelo terminal Refinitiv, um pouco pela reação do mercado a essa possibilidade de ter juro não tão baixo na quarta-feira, e se a taxa Selic é maior, é bom para atrair grana do gringo, aí se tem mais dólar, o preço caiu hoje 1,62. E Fernando Nakagawa voltou, né, minha gente? É por isso que o dólar caiu assim, tem a explicação caseira para isso. Meu querido, que bom ter você de volta, boa semana, até amanhã. Para você também, boa noite.